O governador de Roraima, Antônio Denário, concedeu uma entrevista cheia de absurdos à Folha de São Paulo. Nela, ele negou a culpa do garimpo e de Bolsonaro sobre a questão dos Yanomamis, minimizou o problema da fome e chegou a defender propostas que só podem ser chamadas de genocídio. A coisa foi feia. Eu já acho que essa já começa a bizarrice com a própria questão do nome, né? Antônio Denarium, que na verdade, se você for ver, esse sobrenome Denarium não é dele, ele assumiu esse pseudônimo aí, que é de uma moeda romana. Então, o que leva uma pessoa a assumir o nome de uma moeda romana como sobrenome, enfim. Eu tava tentando puxar, não me era estranho esse nome Denário. Eu tava achando que era de algum RPG, alguma coisa. Na verdade, eu acho que é na Bíblia que aparece os denários, né? Moeda romana. Mas, enfim. Voltando à reportagem, a reportagem foi essa aqui, na Folha. Governador de Roraima diz que desnutrição não existe só no estado e defende que indígenas se aculturem. Olha, Antônio Denário afirma que não é possível vincular garimpo à situação dos Yanomamis. Olha, só essa manchete falar de se aculturar como se eles não tivessem cultura é uma coisa que pressupõe exatamente, né? Uma ignorância e um preconceito fora de série. Enfim, essa reportagem ela é bem longa, essa entrevista que eles fazem aí, e sinceramente é bem esdrúxula também. Não o jornalista, o repórter que fez isso, as coisas ditas pelo governador. Primeira coisa, ele começa lá defendendo o garimpo, né? Então... A Sofia nadou de braçada, como diz o Álvaro no chorume bolsonarista, né? Apontado como aliado do garimpo, Denário afirma que há 50 mil famílias que dependem dele em Roraima e que não podem ficar desempregadas. Ele contesta que a atividade esteja prejudicando a saúde dos Yanomamis com o argumento de que há desnutrição indígena em locais sem garimpo. Não, a lógica não funciona. O fato de existir desnutrição em lugares sem garimpo não quer dizer que naquele local específico a desnutrição não possa ter sido causada pelo garimpo, sabe, amigo? Não é assim que a lógica funciona. Não, e eu vou falar uma coisa até mais. Você não sabe os locais que tem garimpo. É por isso que se chama garimpo clandestino. Eles estão o tempo todo mudando de lugar, alternando seus espaços de escavação, e com isso, né, como a gente já até falou em outros vídeos aqui no Meteoro, levando o parasita da malária e outras coisas que agravam muito essa situação. Então, já começa até por isso aí. Exato. Daí ele vai além e ele nega a fome, e ainda faz isso zoando a CUFA, né, a Central Única das Favelas, que está fazendo um trabalho lá de combate à fome. A CUFA, Central Única das Favelas, está entregando cestas de alimentos aqui. Você vê nas filas, nos vídeos que eles publicam, não tem nenhum desnutrido. Todo mundo bem arrumadinho, tudo certinho. O problema é localizado, não generalizado, completo. Gente do céu. Cara, falar isso diante daquelas imagens que a gente viu, né? Sim. E daí ele vem com aquela história lá dos indígenas se aculturarem. Denário defende que os indígenas devem se articular para começar a explorar suas áreas férteis em minérios e cita o exemplo dos cassinos instalados em reservas indígenas nos Estados Unidos. Denário diz que a responsabilidade de saúde das comunidades indígenas, especialmente isoladas, é do governo federal. Tem 260 escolas em comunidades indígenas. Eles querem ser advogados, professores, médicos. Acho correto. Eles, indígenas, têm que se aculturar. Não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho. Ai, cara... Sofia. Ai, Sofia. Não quero desmonetizar esse corte, Sofia. Olha, essa história de se aculturar, de deixar viver como nós, gente, isso é genocídio. Isso é genocídio. Quem vai explicar melhor isso é o Jamil Chad. O governador se referia, só para a gente colocar num contexto, nos Estados Unidos,
é referido como genocídio indígena. Esse é o debate nos Estados Unidos sobre a proposta que ele fez, né, ou que ele usa como exemplo. Para vocês terem uma ideia, existem dezenas de estudos nos Estados Unidos mostrando justamente como essa transformação, essa assimilação foi, de fato, um genocídio, porque você não acaba com a vida da pessoa, você acaba com a existência daquele povo. Aquele povo deixa de existir como uma identidade, como um fator de pertencer a um grupo étnico X ou Y. Enfim, ele se transforma, na verdade, ele passa a ser, entre aspas, americano e deixa de existir como um povo com suas características marcadas. Ou seja, você tem aí um debate sobre o genocídio que não é aniquilar fisicamente a pessoa, mas é aniquilar a existência daquele grupo. Então, você não precisa necessariamente matar todo um povo para acabar com uma cultura. Você pode simplesmente substituir a cultura daquele povo pela sua. Isso também é genocídio. E é exatamente isso que o governador de Roraima está propondo. Sei lá, ele deve ter uma casa bem boa, né? Eu acho que a gente podia propor também a gente invadir a casa dele, plantar mandioca, cavar o quintal da casa dele, sem ele sair de lá, entendeu? Mas ele não pode fazer nada com as pessoas que estão lá. Acho que a gente tinha que invadir, fazer o que a gente quiser, e ele teria que conviver com esse pessoal de boa, né? Porque é muito engraçado essa visão capitalista de propriedade de terra quando fala da própria propriedade. Aí eles querem ter arma para se defender, mas eles não se veem como invasores dentro de um território que já era ocupado. Tá? Então, sabe, é revoltante esse tipo de postura, esse tipo de desrespeito, esse tipo de usar duas medidas diferentes para tratar situações que, se você for levar na ponta da caneta e do papel, é a mesma coisa. Nós estamos invadindo um território que já tinha dono, que na verdade não tinha necessariamente dono, porque a relação deles com o território não é de propriedade e posse, né? É outro tipo de relação que a gente precisa também entender muito bem para poder até defender melhor a questão do tamanho dos territórios que eles ocupam e tal. Enfim, é uma série de absurdos. E acho que tem mais ainda, né, Sofia? Não, o que eu tinha para dizer só, que eu trouxe aqui, que hoje de manhã, quando eu tive o primeiro contato com essa reportagem, foi através do Cláudio Ângelo, um jornalista ambiental que já esteve aqui no Meteoro, que tem um trabalho maravilhoso. E eu queria só trazer o comentário que ele fez no Twitter sobre essa reportagem. Um dia alguém perceberá que é um erro terrível um estado como Roraima ser 60% terra indígena e devolverá os outros 40% aos indígenas. É isso. Sem nada mais a adicionar. É isso. Nós somos os invasores aqui. E eu digo, e antes que alguém fale alguma coisa, digo isso não só para Roraima, tá? Digo isso não só para Roraima. Não é como se nos outros estados também não tivessem sido tomados à força dos indígenas. Eu vou contar aqui uma coisa que talvez... eu sou de uma cidade chamada Campo Mourão, que é no interior do Paraná. E a avenida principal da nossa cidade é Capitão Índio Bandeira, o nome da avenida, que é uma homenagem a um indígena que trabalhou como guia e meio que se converteu ao cristianismo e ajudou Opa, Sofia caiu. Bom, vou esperar a Sofia aqui, vou contando essa história. Ajudou a esse pessoal perseguir outros indígenas e inclusive exterminar. E a nossa região é uma região cheia de famílias tradicionais que construíram seu império, isso durante uma política de terras devolutas, em que o Estado incentivou as pessoas a ocuparem, cercarem, registrarem em cartório isso daí, e nós tivemos, assim, uma chacina, sabe? Mas muita gente morreu em razão dessas políticas. Então, se hoje, por exemplo, na minha região, a gente não tem contato tão intenso com os indígenas, não parece ser, talvez, uma questão que chame a atenção das pessoas, é porque o que estão fazendo em Roraima foi feito aqui há 50, 100 anos atrás. Extermínio.
Genocídio. Então, assim, isso é bastante triste. E eu tava falando isso porque, assim, eu acho uma puta sacanagem a avenida da minha cidade ter o nome de um indígena que traiu seu próprio povo, mas que, para os imigrantes europeus que vieram aqui, devastaram e destruíram tudo, acabou sendo um aliado e foi homenageado. Morreu pobre, tá? Morreu pobre, isso que é o pior de tudo, mas virou nome de avenida aqui na cidade. Então é bastante complicado.